Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. É isso, Joelson, mais uma vez boa tarde e boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, o juiz Sérgio Moro decidiu aceitar aí o convite, rapaz. Aos poucos, Jair Bolsonaro vai formando a sua equipe ministerial. Exatamente, e até num ritmo surpreendente, Joelson, porque o segundo turno foi domingo passado praticamente, então já temos aí uma novidade que ele adianta, acelera dois aspectos, não só a composição do secretariado, como também a redução drástica na estrutura administrativa do governo federal a partir de 1º de janeiro. Você ter uma ideia, dividiu quase a metade em relação ao que existe atualmente em relação ao primeiro escalão do governo federal. E Délio Rocha de Brasília traz para nós o tamanho do governo Jair Bolsonaro, que está sendo comparado inclusive ao tamanho da época de Fernando Collor, que também reduziu muito o número de ministérios. Délio Rocha, boa tarde para você, Délio. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todos que nos acompanham neste momento. Você falou do governo de Collor de Mello, na época eram 16 ministérios, Joelson, só que ao longo do tempo a máquina foi inchando, o número de ministérios foi crescendo e neste momento nós temos 29 ministérios no país, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que vai reduzir para 15 ministérios, Joelson. Eu queria aqui listar quais são os ministérios que vão permanecer no governo de Jair Bolsonaro. A lista inclui o seguinte: Casa Civil, Economia, Defesa, Ciência e Tecnologia, Educação, Agricultura e Meio Ambiente, agora juntos, Trabalho, Minas e Energia, Relações Exteriores, Integração Nacional, Infraestrutura, Gabinete de Segurança Institucional, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Justiça e Segurança e Saúde. E nós temos, nesse momento, 5 ministros confirmados. São eles Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Augusto Heleno, da Defesa, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia e Sérgio Moro, da Justiça. Olha, Joelson, nesse enxugamento, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele criou ou vai criar superministérios. Aí a gente pode citar o caso do Ministério da Justiça, que vai abrigar aí a pasta da Justiça, a Segurança Pública, a Transparência, a Controladoria Geral da União e outros ministérios também, como que vão então ganhar mais força no governo de Jair Bolsonaro. Joelson. Pois é, Délio, o presidente Jair Bolsonaro faz uma escolha aí por Moro, né? O ministro Sérgio Moro, que aceita o convite, embora não seja o mais convencional. Normalmente se imagina que um juiz jamais deixaria sua carreira para assumir um ministério, mas é uma escolha perfeitamente legítima e ele deixa para trás 22 anos de uma carreira segura e estável em troca de um ministério onde você está hoje e pode não estar amanhã. Risco maior correu o ex-juiz Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, saiu da magistratura, saiu para ir para uma eleição que mais parecia uma aventura. Sim. Pontuando lá, traço nas pesquisas, e hoje é governador do Rio de Janeiro, ainda sob risco, porque governar o Rio de Janeiro nas condições atuais não é brincadeira, mas abandonou por um projeto maior, por um risco. Então, o que o juiz Sérgio Moro optou, uma opção pessoal, depois de uma conversa com o presidente eleito. É claro que nessa opção há vantagens e há desvantagens também. Ele deve ter pesado lá direitinho, sim, com certeza, e fez a escolha que, na visão dele, foi a melhor possível, que foi de assumir um posto no primeiro escalão do governo federal, no futuro governo federal. Um cargo técnico, evidentemente, com o nível técnico que ele tem, que o gabarita para a função. Agora, claro, é um cargo que também tem uma indicação de livre nomeação, né? Então... Eu diria que aí ele fecha, o Moro, o juiz Sérgio Moro, fecha aí, Joelson, esse primeiro escalão de superministérios da cota pessoal do presidente eleito, né? Então, é exatamente esse perfil que já dá uma diferença em relação ao que ele defendeu na campanha eleitoral. O ministério técnico e fora aí do critério mais de influência política. Os demais, eu acho que vai pesar também esse necessário diálogo com o Congresso Nacional, com as áreas políticas. Vamos repassar então aqui os ministros já escolhidos por Jair Bolsonaro nestes primeiros, vamos dizer, 4 dias de transição. É verdade. Confirmados, aqui está o ministro Augusto Heleno, que é ministro da Defesa, general
do Exército Brasileiro, Augusto Heleno. Foi cotado até para ser vice dele, né? Chegou a ser cotado para ser vice. Então, cota pessoal do presidente eleito. Presidente Jair Bolsonaro. Vamos aí para outro nome, Marcos Ponte. Outro militar, esse com formação na área, no ITA, né, de engenharia, ex-astronauta ou astronauta brasileiro, ele que também fez a opção de deixar as Forças Armadas depois que passou a dar palestras a respeito da experiência que teve como astronauta. Saiu também do corpo, foi para a reserva, né? E foi lançado por exatamente, foi lançado por Jair Bolsonaro antes mesmo até dele ser eleito presidente. Pois é, ciência e tecnologia fica a cargo de Marco Ponte, que já está aí com um foco, inclusive, na pesquisa e inovação, já falou sobre o assunto. Onyx Lorenzoni, esse esteve ao lado de Jair Bolsonaro ao longo de toda a campanha, vai ser o ministro-chefe da Casa Civil, que é o ministério que tem ali o papel da interlocução política. Exatamente, interlocução política é o ministério que fica ao lado do gabinete do presidente da República e, portanto, preenche os requisitos políticos, mais um critério político da cota pessoal do presidente eleito. Outro nome que já está confirmado é o de Paulo Guedes. Esse é o superministro dos superministros, ministro da Economia, que agora junta economia, fazenda e planejamento numa mesma pasta, Arivaldo Barbosa. É o homem do poder, né? O homem do poder. Tudo dessa área de economia, Jair Bolsonaro já delegava a Paulo Guedes. Então, ele faz jus a essa atribuição que sempre deu desde a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro, ao seu ministro, que vai exatamente se responsabilizar direto pela condução da economia do país. O outro nome confirmado está juiz Sérgio Moro, vai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma fusão também que Elivaldo comentava aqui em off, que é uma das fusões, vamos dizer, racionais feitas. Exato, que obedece, de certa forma, um critério racional. Justiça e segurança, eu acredito que isso é resultado também desse entendimento prévio, mantido hoje, inclusive, nessa conversa lá no Rio de Janeiro, do juiz Sérgio Moro com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom, eu vou falar aqui com o Délio Rocha mais uma vez. O Délio Rocha vai trazer para nós informações. Délio, o juiz Sérgio Moro, através de nota, disse que já vai se afastar agora mesmo das investigações da Lava Jato. A partir de agora já não faz mais, não houve mais ninguém. Inclusive, o último depoimento tomado por ele foi do ex-presidente Eduardo Cunha. Aconteceu ontem, inclusive, sob forte estresse, discutiu com um advogado, disse que o advogado queria pedir a prorrogação das perguntas lá, da tomada de depoimento, porque não tinha tido tempo para conversar com o cliente. Ele disse, olha, esse processo está tramitando há 2 anos. Se o senhor não conversou com ele ainda, não vai conversar mais não, vamos fazer agora mesmo. Então teve um estresse ontem, a última audiência que o juiz Sérgio Moro comandou. E ele garantiu que a Lava Jato não terá prejuízos, Délio Rocha. A população fica um pouco desconfiada. Será que a Lava Jato continua do mesmo jeito depois disso? Joelson, o juiz Sérgio Moro, nessa nota que ele divulgou hoje à imprensa para comunicar que aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro, ele também fez questão de dizer que ele vai se afastar, mas que os juízes da primeira instância da Justiça Federal em Curitiba vão continuar o trabalho que já foi iniciado por ele. Sérgio Moro, que recebeu críticas antes mesmo de aceitar esse convite de Jair Bolsonaro, mas que ao anunciar, viu, Joelson, que tinha aceitado o convite, ele, para evitar maiores situações críticas, ele já disse que, para evitar críticas desnecessárias, que ele já se afastaria desde já das funções dele como juiz nesses processos da Lava Jato, que ele não vai fazer nenhuma audiência, inclusive tinha uma marcada, salvo engano, para o dia 14 de outubro com o ex-presidente Lula, e ele não vai mais fazer essas audiências, ele já se afasta, então, a partir de agora, da Lava Jato, mas outros juízes da primeira região vão, então, cuidar desses casos. Agora, eu queria registrar, Joelson, que com essa escolha do juiz Sérgio Moro, Jair Bolsonaro procura dar um lastro de moralidade ao seu governo, né, porque o juiz Sérgio Moro tem uma imagem consolidada aí no país de combate à corrupção, e o fato, aliás, uma das questões que o juiz Sérgio Moro apresentou para o presidente eleito como condição para aceitar o cargo, era exatamente a possibilidade dele continuar combatendo o crime organizado e a corrupção. E também a possibilidade dele ampliar esse trabalho com a fusão desses ministérios todos aí, né, que você citou. Agora, Sérgio Moro certamente também está interessado em fazer uma transição, Joelson, da primeira instância, onde ele atua hoje, passando pelo Ministério da Justiça,
que é um caminho natural que muitos juristas costumam fazer antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, que este sim é o maior sonho do juiz Sérgio Moro. Só que Jair Bolsonaro, quando chegou a mencionar a possibilidade de convidar Moro para o STF, muitos juristas dos tribunais superiores chegaram a criticar essa possibilidade, porque existe ali um caminho natural, normalmente não é um juiz de primeira instância que vai para o Supremo. Aí, no caso, agora, com Moro assumindo o Ministério da Justiça, ele aí já teria uma experiência extra e certamente essa resistência iria diminuir. Só que a próxima vaga no Supremo só vai surgir em 2020 com a aposentadoria compulsória de Celso de Mello e até lá muita água vai rolar, Joelson. Resta saber se essa boa relação entre o juiz Sérgio Moro e Jair Bolsonaro vai permanecer até lá. Joelson. O Joel está aí. Inclusive temos imagens aí que você viu da chegada dele hoje à casa de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. O Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, vai virar ministro da Justiça, chegando aí para aceitar o convite, conversar com o presidente Jair Bolsonaro, aí se abraçando com o presidente eleito. Aí já um momento mais festivo desse encontro, já depois de ponderar, analisar as possibilidades, o juiz Sérgio Moro. E aí acaba aumentando, na verdade, toda aquela polêmica, depois que a esposa de Sérgio Moro comemorou nas redes sociais a vitória de Bolsonaro, né? Agora, enfim, o juiz agora é ministro. Exatamente, ministro, vai assumir o cargo. E essa história do Supremo Tribunal Federal, isso não é inventar a roda também, não. No atual governo, agora mesmo, o governo Michel Temer, Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça e logo depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo que ele exerce hoje. Atualmente ele integra a Suprema Corte Brasileira. Então, se isso vier a acontecer com Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro da Justiça, em 2020, na sucessão de Celso de Mello, vai ser também algo absolutamente normal. Né? Até porque o Délio falava a respeito dos juízes de primeira instância que viravam ministros como algo que causa estranheza, mas outro que... Alexandre de Moraes não foi juiz sequer. Foi o Dias Toffoli também, né? Dias Toffoli... Mas olha, Joelson, quem decide ministro do Supremo, toda a importância que tem o Supremo, a Suprema Corte, quem decide é o presidente. O presidente, nomeia, vai lá para o Senado, é aprovado lá também. Nunca foi reprovado. Ninguém foi reprovado em sabatina lá no Senado Federal. O que o presidente manda pode preparar a toga que assume o Supremo Tribunal Federal. Lá nos Estados Unidos, o último ministro da Suprema Corte indicado por Donald Trump suou a camisa para ser aprovado, passou 3 dias lá enfrentando o Senado. Aqui é uma coisa um pouco mais tranquila. O que tem lá é só uma demora muito, é cansativo. Você passa quase o dia todo lá respondendo perguntas do senador, mas é só isso aí também. Depois disso, é ministro aceito pelo Congresso também.